Pois muito bem, galera do YouTube, estou na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos começar a resolver uma série de situações e problemas que envolvem funções logarítmicas. Na primeira questão da aula de hoje diz o seguinte: o gráfico que pode representar a função dada por y igual a log de x na base 8, com f definido de r positivo nos reais é. Então vejam só, o que se quer aqui é saber qual desses gráficos que está na nossa tela representa essa função y igual a log de x na base 8, que é uma função logarítmica, ou seja, é uma função que tem essa forma aqui, ó, y igual a log de x na base b. A primeira coisa que nós vamos observar é para a base dessa função que foi dada, que é 8. A base dessa função é maior do que 1, então essa função é crescente. Se a gente observar, todos os 5 gráficos que foram dados são gráficos de funções que crescem. Então, nesse ponto, essa informação não ajudou tanto. Mas vamos continuar. Outra informação importante é que esse tipo de função em particular, as funções logarítmicas, elas interceptam o eixo x no ponto de coordenadas 1 e 0. Isso quer dizer o seguinte, que essa curva tem que passar no eixo x em cima do 1. E isso não acontece aqui na letra A, porque passa aqui, ó, no 8. Não acontece na letra B, porque também passa aqui em cima de 8. Na letra C acontece, ó, passa aqui em cima do 1. Na letra D também acontece, ó, passa aqui em cima do 1. E na letra E não acontece. Porque se a gente observar aqui, ó, não tem número, mas dá para subentender que de 0 até 8 é esse espaço aqui, e aqui está mais ou menos no meio. Então essa curva passa aqui no 4. Então, só observando essa informação, que a função logarítmica ela sempre corta o eixo x no ponto em coordenadas 1 e 0, nós já eliminamos a letra A, B e E. Podem ser respostas agora para a nossa questão, a letra C e letra D. Para saber qual delas é a correta, a gente vai olhar para esse segundo ponto, que tem aqui essa segunda coordenada que foi dada em cada uma delas. Na letra C, diz que quando o x for 8, o meu valor para y vai ser 1. E na letra D diz que quando o x for 2, o meu valor para y vai ser 3. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar a função que foi dada, onde tem x, coloca 8. Se der realmente 1, a resposta é a letra C. Pega a função que foi dada, onde tem x, coloca 2. Se der 3, a resposta é a letra D. Então, substituindo aqui primeiro, ó, o x igual a 8 na alternativa C, a gente vai ter o seguinte. Logaritmo de 8, que é o x, né, na base 8, igual a y. Bem, a gente sabe que quando o logaritmando e a base aqui são iguais, ó, esse logaritmo vale 1. A gente viu isso lá nas primeiras aulas, quando a gente estudou alguns casos particulares e propriedades operatórias dos logaritmos. Bem, então eu já sei que a letra certa é a letra C. Mas vamos resolver aqui, ó. Eu vou pegar aqui a base, que é 8, elevar aqui ao logaritmo que é y, e vai dar o logaritmo do 8. Só que 8 é 8 elevado a 1. Aqui eu cancelo base 8 com base 8 e o meu y vale 1. Então, realmente, quando o x for 8, y vale 1. Ok? Aqui dizia que quando o x fosse 2, y ia ser 3, o que obviamente é mentira, né? Porque a gente já descobriu aqui a letra certa. E a alternativa correta da nossa questão é a C. Vamos para mais uma questão na aula de hoje. Na segunda questão da aula de hoje, nós temos o seguinte. No jardim de um determinado parque, existe um tipo de vegetação rasteira que no primeiro mês após o plantio ocupava 2 metros quadrados de área verde. A função descrita no quadro abaixo permite calcular a medida da área S de T ocupada por essa vegetação daqui a até meses. E aí o que acontece? É dada aqui uma função que não é propriamente uma função logarítmica, porque não tem a forma y igual a log de x numa base b, mas é uma função que a gente chama do tipo logarítmica. E essas funções elas são muito comuns de aparecerem em problemas que envolvem logaritmos. Então a função diz que a área S de t vai ser igual a 2 mais log de t na base 2. E aí é perguntado o seguinte, qual será a medida da área ocupada em metros quadrados por essa vegetação daqui a 1 ano e 4 meses? Então nós vamos começar pegando essa função que foi dada e colocando ela aqui na nossa tela.
e destacando o que cada variável dessa que aparece nela significa. Por exemplo, o S de T aqui é destacado aqui no problema, que indica a área e que essa área está em metros quadrados. E o T é o meu tempo e que esse tempo, para esse problema, vai ser sempre dado em meses. E aí o que se pergunta? Com base nessa função, qual vai ser a área, ou seja, eu quero descobrir esse S de T, ocupado em metros quadrados para um tempo de 1 ano e 4 meses. E a gente já tem aqui um pequeno problema. Esse tempo ele tem que estar em meses. E aqui eu tenho o tempo em ano e meses, em 2 unidades. Então vamos transformar. Um ano são 12 meses, com mais 4 meses, eu tenho ao todo 16 meses. O que é que eu vou fazer agora? Bem, como eu quero encontrar aqui a área, eu venho aqui onde tem t nessa função e substituo pelo tempo que foi dado, que é 16. Então, a minha área para 16 meses vai ser igual a 2 mais o logaritmo de 16 na base 2. Esse logaritmo aqui, ó, eu vou calcular ele aqui do lado, porque é possível de ser calculado. Eu tenho que log de 16 na base 2 é igual a x. Aplicando aqui o conceito de logaritmo, a base que é 2 elevado ao logaritmo x, vai ter que dar o logaritmo de 16. Só que 16 é 2 elevado à quarta. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Como as bases aqui são iguais, ó, eu cancelo base 2 com base 2 e x vale 4. Isso quer dizer que o log de 16 na base 2 é 4. Então, volta aqui na função e substitua. A área para o intervalo de 16 meses vai ser igual a 2 mais 4, que é o valor desse logaritmo. E 2 mais 4 é 6. Ou seja, em 1 ano e 4 meses, em 16 meses, eu vou ter uma área ocupada por essa vegetação de 6 metros quadrados. E a resposta da nossa questão é aqui a alternativa C. Vamos para mais uma questão da aula de hoje. Na terceira questão da aula de hoje, diz o seguinte: suponha que o total de sapatos produzidos por uma pequena indústria é dado aproximadamente pela função S de T igual a 1000 vezes o log de 1 mais T na base 2, onde esse T é o número de anos e o S o número de sapatos produzidos, contados a partir do início de atividade dessa indústria. E aí pergunta-se na letra A, qual o número de sapatos produzidos no primeiro ano de atividades da indústria, e na letra B, qual o tempo necessário para que o total produzido de sapatos seja o triplo da produção do primeiro ano. Então vamos começar pegando novamente a função que foi dada e colocando ela aqui na nossa tela, que é uma função também do tipo logarítmica. Então a função diz o seguinte, ó, que o número de sapato S está em função do tempo t e é dado por 1000 vezes o logaritmo de 1 mais t na base 2, onde esse S de t, segundo o problema, representa o número de sapatos, está aqui, ó, e o t é o tempo que é levado para produzir essa quantidade de sapatos, que é dado em anos. Então, na letra A, ele quer saber qual foi o número de sapatos, ou seja, esse S de t, que foi produzido no primeiro ano da indústria, ou seja, em um ano. Então, vou vir aqui na função, e onde tem o t, ó, eu vou colocar o tempo que foi dado, que é um ano. Então, está aqui. A produção para o intervalo de um ano vai ser igual a 1000 vezes o logaritmo de 1 mais t, que é 1, na base 2. Somando aqui 1 mais 1, eu vou ter 2. Então, o que eu tenho é que a produção para o primeiro ano vai ser igual a 1000 vezes logaritmo de 1 mais 1, que é 2, na base 2. Bem, a gente sabe, eu vou colocar aqui do lado, ó, que quando eu tenho aqui base e logaritmando iguais, esse logaritmo vale 1. Então, log de 2 na base 2 é a mesma coisa que 1. Então, a produção do primeiro ano vai ser igual a 1000 vezes 1, que é o valor desse logaritmo. E 1000 vezes 1 vai dar 1000. Ou seja, no primeiro ano de atividades dessa indústria, foram produzidos 1000 sapatos. Agora vamos para a letra B. Na letra B, ele quer saber quanto tempo vai ser necessário para que essa produção seja o triplo do primeiro ano. Bem, se a produção S vai ser o triplo, no primeiro ano eu tinha 1000 sapatos, o triplo de 1000 é 3000. E aí o que ele quer saber é quanto tempo vai levar para essa produção chegar a 3000 sapatos. O que é que eu vou fazer agora? Onde tem aqui o S de T, eu vou colocar a produção que foi dada, que é 3000.
Então, vou ter que 3.000 é igual a 1.000 vezes logaritmo de 1 mais t na base 2. Esse 1.000 que está aqui multiplicando, ó, eu posso passar aqui para o primeiro membro dividindo 3.000. Então, eu vou ter 3.000 dividido por 1.000 igual a logaritmo de 1 mais t na base 2. 3.000 dividido por 1.000 dá 3. Então, aqui eu já fiz uma troca simultânea de membros. Peguei aqui o log de 1 mais t na base 2 igual a 3. Bem, agora eu vou aplicar o conceito de logaritmo. Se eu pegar aqui a minha base, elevar aqui ao logaritmo que é 3, tem que dar o meu logaritmo que é 1 mais t. Então está aqui, ó, 2 elevado à terceira igual a 1 mais t. Faço aqui uma troca simultânea de membros, e aí vou ter que 1 mais t é igual a 8, porque 2 à terceira é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. E aí o meu tempo vai ser 8 menos 1, já que esse 1 está somando, ó, passa subtraindo, que vai ser igual a 7 anos. Então, para a produção chegar a 3.000 sapatos, vão ser necessários 7 anos. Vamos para a próxima questão da aula de hoje. Na quarta questão, diz o seguinte: a altura média do tronco de certa espécie de árvore que se destina à produção de madeira evolui desde que é plantada, segundo o seguinte modelo matemático: h de t igual a 1,5 mais o logaritmo de 1 mais t na base 3, com h de t em metros e t em anos. Se uma dessas árvores foi cortada quando seu tronco atingiu 3,5 metros de altura, qual o tempo em anos transcorridos do momento da plantação até o momento do corte? Então, vamos começar pegando essa função do tipo logarítmica e colocando ela aqui na nossa tela. E aí nós vamos identificar o que cada variável dessa aqui, ó, o h de t e o t, indica nessa função. Segundo o problema, esse h de t é dado em metros, então dá para a gente supor que esse h de t é a altura que essa árvore atinge depois de tantos anos e é em metros. E o tempo é indicado por esse t e é dado em anos. Então está aqui o que cada uma das variáveis da função indica. Agora a pergunta que é feita é a seguinte: quando esse tronco atingir 3,5 metros de altura, ou seja, ele deu para a gente a altura, quanto tempo vai ter se passado? Então, o que é que a gente quer descobrir? Qual é o tempo que essa árvore leva desde que ela foi plantada para atingir 3,5 metros de altura? Bem, como foi dada a altura, o h de t, a gente vai vir aqui na função, ó, e onde tem h de t, nós vamos substituir por 3,5. Então vai ficar assim, ó, 3,5 igual a 1,5 mais logaritmo de 1 mais t na base 3. Esse 1,5 que está somando, eu posso passá-lo aqui para o primeiro membro, sempre subtrair de 3,5. Aí eu vou ter o seguinte: 3,5 menos 1,5 igual a log de 1 mais t na base 3. 3,5 menos 1,5 dá 2. Então o que eu tenho aqui 2 é igual ao logaritmo de 1 mais t na base 3. Aqui eu vou fazer uma troca simultânea dos membros. Vou pegar aqui, ó, o log de 1 mais t na base 3 que está no segundo membro. Vou colocar no primeiro. E o 2 está no primeiro, vou colocar no segundo. E vou aplicar o conceito de logaritmo. A minha base 3 elevado a 2 vai ser igual a 1 mais t. Bem, 3 ao quadrado é 9. Então o que eu tenho aqui 1 mais t é igual a 9. Como eu quero encontrar esse tempo, eu vou pegar esse 1 que está somando, ó, e passar aqui para o segundo membro subtraindo. Então o meu tempo vai ser igual a 9 menos 1, que é 8. Ou seja, para que essa árvore atinja uma altura de 3,5 metros, vão ser necessários 8 anos. E a resposta da nossa questão é aqui a alternativa E. Vamos para a próxima questão da aula de hoje. Bem, na quinta questão, pede que a gente observe no gráfico abaixo a representação da função f definida de r em r positivo por f de x igual a 3 elevado a x e sua inversa. Então está aqui, ó, a função f de x igual a 3 elevado a x e a inversa dela com o gráfico aqui embaixo. E aí nós vimos que uma das características da função logarítmica é que ela é inversa de uma função exponencial, que é a função que foi dada. Então, provavelmente esse gráfico que está aqui embaixo, ó, é o gráfico de uma função logarítmica. E aí ele diz o seguinte: a função inversa de f de x igual a 3 elevado a x, representada no gráfico por f de menos 1 de x igual a y, é
qual dessas alternativas. Então, se a gente quer a função inversa, a gente vai pegar a função que foi dada, tá aqui, ó, que foi a função y igual a 3 elevado a x. E observem que eu só troquei aqui o f de x por y, porque isso pode ser feito. Então, pegando a função que foi dada, a gente vai lembrar dos passos que a gente tem que seguir para achar o inverso. E o primeiro deles é trocar x por y e y por x na função que foi dada. Então, ó, a função foi y igual a 3 elevado a x. Onde tiver y, eu vou colocar x, e onde tem x, eu coloco y. Então, dei o primeiro passo. O segundo passo para eu encontrar a função inversa é a gente isolar o valor do y. Então, vou pegar essa função que foi dada e colocar aqui, ó. E aí a gente vai lembrar do seguinte, para isolar aqui o valor de y, a gente vai voltar a entender o conceito de logaritmo. O logaritmo de a numa base b é sempre igual a c. E nós vimos que para desenvolver esse logaritmo, a gente tem que montar uma função exponencial. Aqui, ó, b elevado a c igual a a. Como assim? Essa base que está aqui no logaritmo, ó, é a base que eu vou ter aqui na minha função exponencial. Esse c, que é o meu logaritmo, que é a resposta, está aqui como expoente. E o logaritmando a está aqui, ó, igualado a essa base elevada a c, que é o meu a. Então, o que é que a gente nota? Que nessa função que foi dada aqui, ó, esse y, se eu for transformar em um logaritmo, vai ser o valor do meu logaritmo. Esse 3 vai ser a base do meu logaritmo. E esse x vai ser o meu logaritmando. E aí eu reescrevo, ó. 3 elevado a y igual a x teve a origem desse logaritmo aqui, ó, log de x na base 3 igual a y. Observa que se eu pegar minha base 3 elevar a y, eu vou ter o meu logaritmando x. Bem, eu isolei o valor de y, porque eu disse aqui que o log de x na base 3 é igual a y. Bem, se eu isolei o valor de y, eu encontrei a função inversa. E essa função está onde? Está aqui na letra C. Só é fazer aqui a troca simultânea dos membros. Ó. Eu vou pegar esse y, colocar para o primeiro membro e o log de x na base 3 para o segundo. Então, a função inversa da função f de x igual a 3 elevado a x está aqui na alternativa C. É y igual a log de x na base 3. Bem, galera, essa foi mais uma aula da nossa série sobre logaritmos. Se você gostou, deixa aí o seu like, faça o seu comentário, compartilhe o nosso vídeo nas redes sociais e aproveita, se inscreve aí no nosso canal para estar nos dando aquela força, aquela moral grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês e não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.